Falemos agora um pouco sobre o SQLite, tá? Cada vez que nós iniciamos um novo projeto de desenvolvimento de software, é necessário optar pela melhor ferramenta para a manipulação dos dados, né? Em muitos casos, provavelmente na maioria dos casos aí, é preciso armazenar os dados em algum lugar, né? Então a primeira coisa que vem na mente é utilizar um banco de dados padrão, Oracle, PostgreSQL, MySQL, Firebird, enfim, né? Esses que já tem no mercado e que são muito utilizados. Atualmente tem até os bancos de dados NoSQL, como o Mongo, né? Enfim, tem muita opção. No entanto, com a necessidade de agilidade, simplicidade e fácil configuração, foi que surgiu o SQLite. A história do SQLite começa em janeiro de 2000, né, quando o Dr. Richard Rip trabalhava com sua equipe na Força Naval dos Estados Unidos em um projeto de software para mísseis teleguiados. Nesse momento, eles estavam lá utilizando o banco de dados Informix. Né, isso gerava aí alguns problemas na reinicialização do sistema. Então, para solucionar o problema com o Informix, eles decidiram utilizar o PostgreSQL, mas o gerenciamento do banco de dados, né, ficou mais complexo do que se esperava. Surgiu então a ideia de escrever um motor de banco de dados SQL que fosse simples tanto para ler quanto para escrever dados no disco rígido. E 5 meses mais tarde, começou-se a escrever a primeira versão da biblioteca do banco de dados SQLite. Temos aqui alguns patrocinadores, bem conhecidos inclusive, né, como a Bloomberg, o Facebook, Mozilla, Bentley. Tá? Quais são os principais usuários do SQLite? Temos a Adobe, utilizando o Photoshop e no Adobe Reader. Temos a Apple, utilizando no Apple Mail e no Safari. Temos a Mozilla, armazenando os metadados do Firefox. Temos a McAfee para os programas de antivírus, a Philips para os reprodutores de MP3 e a Google, utilizado aí no Google Desktop, no Google Guias e também na plataforma Android. Quais são as características do SQLite? Simplicidade, ele é portável, ele é totalmente escrito com ANSI-C, é confiável, é uma biblioteca open source 100% testada e é pequeno, né? O tamanho da biblioteca é inferior a 500K. Tem transações atômicas, consistentes e isoladas, né? Isoladas e duráveis, que é o chamado aí o ACID. Zero configuração, não precisa de configuração nenhuma e nem de administração. Implementa a maioria das funções SQL 92. Ele é um banco de dados completo armazenado em um arquivo de disco multiplataforma. Aqui nós temos um BD relacional padrão. Temos aqui os clientes, as aplicações, né, utilizando aí uma DLL, uma biblioteca, através da rede se conectando com o servidor. E aqui nós temos os arquivos, tá? No caso do SQLite, nós temos aqui a aplicação do usuário se conectando diretamente com o arquivo do SQLite, né, através da biblioteca do SQLite. Tá? É um banco de dados autocontido. Ok, onde é que nós devemos usar o SQLite? Em sites onde podemos usar, né, onde deveríamos usar. Em sites com menos de 100 mil requisições por dia, em dispositivos e sistemas embarcados, em aplicações desktop ou para aprender bancos de dados. Quais são as desvantagens? Não é recomendada a utilização em sistemas que possuem grande concorrência de leitura e escrita de dados, não possui controle de acesso e não suporta bases de dados maiores que 2 terabytes. Não possui suporte cliente-servidor nativo, não possui suporte interno de replicação e redundância, não possui chave estrangeira e tem uma limitação em cláusulas where aninhadas. Vamos aos tipos de dados. Nós temos o nulo, como qualquer banco de dados, temos o integer, temos o real, né, o valor de ponto flutuante armazenado em 8 bytes, temos o text, temos o blob, vai armazenar um objeto binário grande. Temos o booleano ou não temos o booleano no caso, né? Não existe o booleano, esse conceito aí, esse tipo de dado dentro do SQLite. Então você vai usar aí o 0 para falso e 1 para verdadeiro, tá? Nós também não temos um campo, né, para um tipo de dado para armazenar data e hora, tá? Então como é que você vai fazer para armazenar isso daí? Você vai armazenar como um texto nesse formato aqui, ó, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, como um real, né, aí você tem uma regrinha aqui para armazenar, ou como um inteiro, tá? A id em relação
a data e hora, né, a partir do seu armazenamento, eles são acessados pelas seguintes funções: a função date, a função time, a função datetime, a função julianday ou a função strftime, tá? Que aí vem uma data de acordo com o formato do primeiro argumento, tá bom? Então é isso, uma pequena introdução para você entender como é que funciona aí o SQLite, né? Em determinado momento nós vamos utilizar esse banco aí no Syscom, tá?